Olá, trilheiros e trilheiras! Hoje nós vamos estudar o informativo 687 do STJ. E o primeiro julgado que nós iremos analisar é um julgado de direito penal, no qual o STJ analisou a possibilidade, ou melhor dizendo, a necessidade de que a retratação prevista no nosso Código Penal como causa de extinção da punibilidade para a calúnia e a difamação. Então, o STJ analisou a necessidade de que nessa retratação haja a aceitação por parte do ofendido. Sabemos que lá na parte do nosso Código Penal que trata dos crimes contra a honra, há um dispositivo que prevê a extinção de punibilidade quando houver a retratação nos crimes de calúnia e difamação. E o que seria, afinal, essa retratação? A retratação, ela não é simplesmente um arrependimento por parte do querelado do crime, um mero pedido de desculpas por parte do querelado. Ao contrário, a retratação, ela exige um arrependimento sincero por parte do ofendido. É necessário que seja uma retratação cabal antes da sentença, para que então o querelado nos crimes de difamação e de calúnia seja isento de pena. Então, ressaltando, ela se aplica nos casos de calúnia e difamação, não havendo previsão no sentido de que a retratação também acarretaria isenção de pena para a injúria. Quando, pessoal, esses delitos, a calúnia, a difamação, eles tiverem sido praticados pelos meios de comunicação. O nosso Código Penal, ele traz uma disposição específica para esses casos, no sentido de que, caso o ofendido assim o queira, caso seja de desejo do ofendido, essa retratação, ela deverá se dar nos mesmos meios em que praticada a ofensa. Portanto, nos mesmos meios de comunicação utilizados para a prática de calúnia ou difamação, também deverá o querelado dele se utilizar para, então, se retratar perante o ofendido. Será que é possível estender a retratação de um dos querelados aos demais? Bom, entende-se que não, porque a retratação, ela possui caráter subjetivo. Portanto, ela irá aproveitar apenas aquele querelado que se retratou, não podendo se estender, então, aos demais. E, pessoal, feitas essas considerações introdutórias, para a gente lembrar um pouquinho mais do que seria a retratação nos casos de crimes contra a honra, voltemos ao questionamento analisado pelo STJ neste julgado. Será que, para que a retratação da calúnia acarrete a extinção da punibilidade do agente, faz-se necessária a aceitação do ofendido? E o STJ entendeu que não é necessária a aceitação do ofendido. Vamos entender por que o STJ chegou a essa conclusão. Então, a Corte considerou que a retratação ela não é um ato bilateral, ao contrário, é um ato unilateral. De modo que, portanto, não pressuponha a aceitação da parte ofendida para que possa surtir seus efeitos na esfera penal, uma vez que não há qualquer previsão, não há essa exigência no Código Penal. Daí, então, não fazer sentido falar-se em uma necessidade de aceitação da retratação por parte do ofendido. E reforça, então, ainda os seus argumentos, o STJ, no seguinte sentido, que o nosso Código Penal, quando ele quis condicionar o ato extintivo da punibilidade à aceitação da outra parte, ele o fez de forma expressa, como, por exemplo, no caso do perdão ofertado pelo querelante depois de instaurada a aceitação privada. Nos casos em que o perdão acarretará a extinção da punibilidade, o perdão por parte do querelante, é necessário que haja a aceitação expressa do querelado em relação a esse perdão. Então, portanto, quando nós estamos falando de um ato bilateral, exigindo a aceitação da parte contrária, o Código Penal ele fez isso de um modo expresso. E isso não ocorreu nos casos de retratação da calúnia e da difamação. Então, considerando tudo isso, o STJ concluiu que
Não havendo disposição expressa no Código Penal, não há como a gente fazer uma analogia in malum parte, uma analogia contrária ao réu, para lhe impor uma condição para a causa extintiva da punibilidade que a própria lei penal não exigiu. Nós sabemos que o direito penal ele não admite analogia in malum partem, perdão. Daí, então, também mais um reforço no sentido de que não é necessária a aceitação nos casos de retratação da calúnia e da difamação. Ok? Então, com isso a gente encerra esse caso e nos vemos na sequência.